Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Rental Cash, o podcast da locação. E hoje estamos aqui em São Paulo gravando uma série de episódios, né, Júlia? Mais uma vez, a gente aproveita e já grava vários episódios, porque a gente tem gente muito importante aqui hoje. Tem muito assunto interessante. E antes de a gente começar o nosso episódio de hoje, eu gostaria aqui de comentar sobre os nossos apoiadores. Nós temos a ABLA, Associação das Locadoras de Veículos. Nós temos a VAI, empresa de telemetria e rastreamento para locadoras. A BRIC, empresa de análise de perfil de cliente, tanto CNPJ e CPF. Nós temos também a JG Corp, empresa de consultoria e de cursos para o setor. E alugueldecarbarato.com. E aí, Júlia, quem nós estamos recebendo aqui hoje no estúdio em São Paulo? Olha, convidados hiper especiais e que vão falar de um assunto muito importante para o nosso segmento. Vários segmentos importantes para o nosso segmento. A gente está aqui com Paulo Miguel Júnior, vice-presidente da ABLA, e com a Francine. Eles vão falar um pouquinho sobre a ABLA, sobre a Expo ABLA, que é algo que vai acontecer daqui a pouco, e eles vão contar um pouquinho mais. Eu vou passar a palavra para vocês. Paulo Miguel, vou deixar você começar. Fala um pouquinho quem é o Paulo Miguel e depois, Francine, por favor, fique à vontade também. Bom, pessoal, quem já teve a oportunidade de assistir outros episódios já me viu. Sou Paulo Miguel, sou vice-presidente da ABLA. Estou na ABLA aí há uns 12, 13 anos, participando ativamente desse mercado. Tenho minha locadora também, porque às vezes me perguntam, você tem locadora? Não, eu tenho minha locadora também. Trabalho lá em prol do setor, buscando aí sempre as melhores possibilidades no âmbito político ou no âmbito comercial, junto com a Francine, ela que manda lá, ela que resolve tudo lá. Mas politicamente a gente atua para garantir um setor forte e bem representado. Boa, muito bom. Francine. Vamos lá. Eu sou Francine, gerente administrativa e financeira da ABLA. Estou na ABLA há 14 anos. Desde 2010, peguei aí algumas gestões. Entrei como estagiária na ABLA, então Legal. Fui evoluindo. Hoje estou na posição de gerência administrativa e financeira. Cuido também da parte comercial. Como um todo, né? A gente tem muitos processos, certificação disso. Então, tudo que acontece na ABLA acaba passando um pouquinho por mim. Eles falam que eu mando, né? Não sei. Olha, esse é o discurso que eu mais escuto por aí, né? Marco Aurélio faz questão de falar isso também. O Paulo Miguel acabou de reiterar isso. Falei, quem manda lá dentro é a Francine. Basicamente, a gente fala isso porque toda a parte administrativa, financeira, é sobre o controle da Francine. Então, ela tem o dia a dia da ABLA na mão dela. A gestão do negócio. A gestão da ABLA. A gente faz a parte mais política, né? Mas o andamento e o funcionamento da ABLA no dia a dia, quem controla, quem tem a rédea do negócio mesmo é a Francine. Que legal. É importante, só antes de a gente comentar, Júlia, quem ainda não assistiu, nós temos um episódio também falando muito sobre a ABLA com o Paulo e com o Marco. Acompanhe lá no YouTube, no nosso site. Tem um episódio lá que vale a pena assistir, que a gente entra bem no detalhe da associação, né? E no dia a dia em pró das locadoras, né? Exatamente. Vamos começar, Francine. Eu acho que existe uma dúvida de muitas locadoras sobre assim, poxa, qual é o papel da ABLA, né? O que a ABLA faz para os seus associados e para o segmento? Como o Luiz acabou de falar, a gente tem um episódio específico, a gente fala da ABLA como um todo, mas Francine, você tem muita propriedade para falar sobre o papel da ABLA para com as locadoras. Fala para a gente algumas coisas que são interessantes, que as locadoras buscam e o que elas podem encontrar na ABLA. Acho que o mais importante é a representatividade e a defesa dos interesses, né? A maioria dos associados da ABLA são micro e pequenos empresários, então eles têm uma dificuldade muito grande de ter acesso a coisas que a ABLA pode proporcionar, né? Seja ali os contatos comerciais, um apoio jurídico, um apoio contábil, né? Falando de forma um pouco mais geral, principalmente locadoras de fora de São Paulo, né? A ABLA, ela representa não, hoje nós temos 800 associados no Brasil. Então, tem diferenças aí de regiões, né, interiores, a gente sabe que as coisas são muito mais difíceis
E com a Abla eles encontram um apoio para qualquer assunto, né? O que eles precisam no dia a dia do negócio, na operação da locadora, a gente tem informação para poder compartilhar, ou um parceiro que pode ajudá-lo. Acho que o nosso principal papel é isso, é proporcionar para os micro e para os pequenos o que eles não conseguem sozinhos, né? A gente utiliza da força da Abla, utiliza do volume, da quantidade de locadoras que a gente tem para poder ajudar esse pequeno empresário. E uma coisa que me chama muito a atenção, Francine, que sempre a comunicação com a Abla sempre foi muito fluida, muito rápida. E isso eu sei que é por causa do teu papel lá dentro, a tua função lá dentro. Vocês têm algumas formas de comunicação. Vocês têm o site, né, abla.com.br, né? Tem outros canais também. Como que a locadora chega até vocês? Como que ela chega, quais são os primeiros passos, como é que ela se filia, por exemplo, como funciona esse passo a passo? E só complementando a pergunta do Júlia, né, a Abla é para todas as locadoras, todos os perfis, né? Então, entender um pouquinho mais esse processo. Tá, vamos lá, você me ajuda, hein? O nosso foco principal são empresas que realmente atuam como locadora, tá? Que tenham a atividade de locação, seja na atividade principal ou na atividade secundária, código CNAE, né, de CNPJ. Podem ter outras atividades, mas precisa ter a operação de locadora. Até porque a gente pede algumas documentações que elas vão precisar realmente ser locadora para apresentar para nós. Contrato social, cartão CNPJ, a parte ali de declaração da frota, para a gente saber que eles têm carros em nome da locadora, os documentos de alguns carros, para a gente comprovar que o carro está certinho ali, que eles não estão na informalidade, né, com o carro no nome do dono da locadora e não da locadora. Então, existem algumas regrinhas e nós temos também uma possibilidade de filiação provisória. Ele não tem nenhuma dessa documentação, mas ele precisa da Abla, ele tem já constituído o contrato social e o cartão CNPJ. A gente faz uma filiação por um período, né, 6 meses, e dentro desses 6 meses ele apresenta a documentação. Porque a gente entendeu lá atrás que muitos precisavam da ajuda da Abla justamente para constituir a frota, né? Então, como que eu ia barrar a entrada dele se ele estava precisando de ajuda especificamente naquilo, né? Então, falando sobre os contatos, hoje a Abla, a gente está nas redes sociais, né? Instagram, Facebook, LinkedIn. No site da Abla tem um botãozinho de WhatsApp, que é atendimento humano, não é robotizado. Então, a mensagem chega para as meninas e a gente entende, né, a particularidade de cada um que busca a Abla. A gente tem uma equipe extremamente interessada, então as respostas realmente são rápidas, porque eu pego no pé, eu tô com o WhatsApp logado lá também no meu WhatsApp web para ver o que está acontecendo. Então, a gente tem várias formas, né, de contato para as locadoras chegarem até nós. O Paulo é uma dessas, porque ele está em todos os eventos, então a gente usa o Paulo, né, para divulgar também a Abla. Muitas empresas acabam vindo por indicação da nossa diretoria também. A gente tem diretoria regional, conselho gestor, então eles estão lá nos estados ajudando a gente também nesse processo de captação. Complementando um pouco, o processo de filiação hoje na Abla, para você chegar nele, é muito simples. Você pode ir no site da Abla e lá você já preenche toda a sua ficha de filiação, anexa os documentos, né? Então, não tem aquela burocracia de você precisar procurar. Não, é no site mesmo, tem a ficha lá, já a relação de documentos necessários, você junta tudo e a gente parte para a análise. Não é só juntar documento, tá afiliado, a gente faz toda uma análise do perfil da locadora, e aí a gente responde já com encaminhamento. Legal. Uma coisa que me chamou a atenção então uma locadora que está sendo constituída agora, ela tem a possibilidade de se filiar, como você falou, né, uma pré-filiação, alguma coisa assim, mas ela já pode, então, se cadastrar instantaneamente. Já pode. Então. Que legal, isso é muito bom. E usa os benefícios. E utilizar os legal. benefícios, que legal. Quais são esses benefícios reais para as locadoras? A Abla ficou muito tempo conhecida como a associação para desconto na compra do carro. Então, todo mundo conhece a Abla por conta disso. Sim. Porque, de fato, a gente tinha um desconto muito interessante. Hoje ele é bom, não é um desconto ruim para os pequenos, né? Faz uma diferença.
diferença, ele é um desconto ainda muito bom, mas no passado eram descontos muito diferentes, né? Mudou o mercado, preço de carro, tudo mudou, né? Então, a maioria das locadoras que vêm para a Abla é interessado nesse desconto da compra de veículo. A gente vem mudando, né, esse discurso, principalmente porque a gente tem um trabalho de bastidor muito grande, né, o apoio jurídico, a parte legislativa, o trabalho que foi feito na reforma tributária, que o Paulo acompanhou isso muito de perto. Só que para o empresário, ele não vê isso no bolso, né? Ele olha e fala, eu sendo associado ou não, isso é normal, só que para a associação existir, a gente precisa da contribuição associativa, né? Precisa ter dinheiro. Uma consultoria de reforma tributária é caríssimo, não é algo que a gente conseguiria fazer se não tivesse um caixa, se não tivesse uma quantidade boa de associados para poder pagar a contribuição associativa, né? Acho que o importante é que nós saímos de um passado onde a ABLA, as pessoas se filiavam em busca de um desconto para compra de carro, e que hoje as pessoas buscam não só pelo desconto da compra de carro, mas pela representatividade, por outros serviços agregados e por todo o apoio que nós podemos dar às locadoras. Além do que a Fran falou, hoje a gente tem uma universidade corporativa, que é a Uniabla, que disponibiliza vários cursos de formação para quem quer entrar no setor. Você consegue, com o apoio da ABLA, ter uma noção muito mais ampla do que é o setor de locação, inclusive até pelo próprio Julian, que tem um curso na Uniabla, né, falando a respeito do mundo de locação, né? Então, é algo muito interessante e as pessoas buscam a entidade justamente por isso. É uma entidade que está lá entregando benefícios para o associado. Benefícios e valor, né? Benefícios e valor. Então, é isso que a mudança da ABLA nesses 47 anos se dá por conta disso. Legal. Muito bom, muito bom. É importante não só, e também as ações que acabam acontecendo, né? E aí, já pegando um gancho, né, falar sobre o mega evento, o principal evento que tem no setor de locação na América Latina, né? Queria que vocês falassem um pouquinho, né, dessa trajetória, né? A gente sabe que não foi de agora, mas toda a evolução, e esse ano tem uma grande novidade, né, que muda um pouco esse perfil desse evento, né? Mas deixa eu, antes de vocês falarem, assim, eu tenho um testemunho pessoal, já fui fornecedor do segmento locadora, e meu primeiro evento foi lá em 2003, quando vocês faziam de 2 em 2 anos. Foi o meu primeiro evento, eu fui como visitante. E lá naquele momento eu falei assim, poxa, eu estava montando a minha empresa, a EuroIT, e eu falei para mim mesmo, eu vou estar na feira de 2005, que foi para mim foi um momento muito especial. Ele aconteceu lá no Autódromo de Interlagos, e eu coloquei uma coisa na minha cabeça, assim, como fornecedor do segmento locadoras, eu preciso estar no evento todos os anos, sempre que aconteceu o evento. E foi muito interessante, isso é um efeito, um testemunho pessoal mesmo, a diferença que isso fez para o Julian como pessoa, para o Julian como empresário, como profissional, e para a minha empresa. Eu criei uma base extremamente sólida. Por quê? Porque eu sempre estive no evento. Isso fez toda a diferença para a minha empresa, para mim como pessoa, para o meu momento profissional atual, inclusive também. Então, assim, eu quero deixar para vocês contarem, né, o que era o fórum, e ele tem um novo nome esse ano, né? Conta lá, Fran, eu vou deixar com você. Da Fran começar, eu vou puxar o histórico. Legal. Vou deixar... como você disse, né, a importância de estar nos eventos. Os eventos da ABLA começaram lá em 2003, era um evento a cada 2 anos, começou com um fórum pequeno, ele foi se ampliando, teve altos e baixos aí. E em 2018, quando assumi na presidência, nós fomos montar o evento, o pessoal da organização trouxe a ideia de montar ele anualmente, né? E era uma preocupação naquele momento se devíamos continuar com ele a cada 2 anos ou passar ele para todo ano. E a minha preocupação, principalmente, era se teríamos público e assunto para tratar anualmente no setor. E nós fizemos 18, fizemos 19, veio pandemia,
né? Nós passamos o período da pandemia que a gente achou que estava tudo parado, nós conseguimos realizar o evento online durante 2 anos, né, que também foi um sucesso. Eu acho que naquele período onde todo mundo estava mais fechado, apesar das locadoras não terem parado, porque foram considerados como atividade essencial, que foi um trabalho que a ABLA trabalhou bastante junto com o governo, nós sentimos que o público precisava disso. Legal. Não só os fornecedores, mas as locadoras. Elas precisavam estar mais próximo dos fornecedores, mais próximo do conhecimento e a área de conteúdo desses eventos. Nós sempre fizemos uma curadoria muito boa, trabalhando muito em cima das perspectivas que a locadora teria, do que ela veria lá e ela colocaria no dia a dia da sua locadora. Não algo que pudesse ficar no futuro, que fosse visionário, mas algo que trouxesse para a locadora o que ela precisava no dia a dia. E com isso a gente conseguiu agregar muito valor ao evento, né? E as pessoas entenderem a importância de participar do evento, né? Eu só queria fazer esse preâmbulo, aí eu passo para a Fran, que agora ela tem as indicações melhores. Até o próprio nome, né, do evento, a gente olhar o nome Expo ABLA, porque a gente já pode, né, dizer que é uma Expo, né? E isso foi sugestão da própria empresa que faz o evento para nós. Eles fazem outras grandes feiras e aí observaram, falaram, Fórum Internacional está muito pouco para o que a gente já se tornou, né? Então, vamos, a gente topou e fez essa mudança de nome. Acho que o principal, assim, tanto para os expositores quanto para os participantes, o evento ele é feito pela ABLA. Eu vinha conversando com o Paulo sobre isso. A gente cuida desse evento de todos os detalhes. A gente tem uma organizadora, mas não fica solto. Eu quero ter o contato com o expositor, eu quero saber se ele está feliz, se foi bom, se teve resultado, se não teve resultado. Então, é isso que faz com que, de 2023, nós tivemos 45 marcas presentes. Esse ano, nós já estamos com 72 marcas presentes. A gente saiu de um pavilhão de 6 mil metros para um pavilhão de 8 mil metros, totalmente ocupado, né? A nossa parte ali de montagem, de metro quadrado montado dentro da feira, a gente sai de 960 metros para 1.900 metros. Caramba! Então, realmente dobrou, né? Se a gente for observar em dimensão, o evento ele dobrou. E a gente tem um grande desafio que é o público, né? A gente precisa fazer com que essas locadoras estejam dentro do evento. Um outro dado importante, no ano passado tivemos 1.300 visitantes. Desses 1.300, 600 eram locadoras. Então, assim, para um expositor, né, para quem está investindo ali para poder participar da feira, que oportunidade que ele tem de conseguir falar com 600 locadoras em um único evento. Né? E falando em investimento, ele teria que viajar, porque são todos os estados presentes, né? E a nossa expectativa para esse ano são 800 empresas, 800 locadoras presentes no evento, tá? É um desafio, mas a gente gosta. Que legal. Deixa eu aproveitar tem mais só um detalhe. Uhum. A gente quer que, efetivamente, a Expo ABLA seja uma feira de negócios para o expositor. Legal. Ele não está lá só para falar da marca dele, ele está lá para fazer negócio. Sim. Né? O evento tem que ser para fazer negócio, tanto para o expositor como para a locadora. Ela tem que saber aproveitar, a locadora tem que saber aproveitar os momentos certos de fazer negócio e o expositor saber explorar aquele momento certo para realizar o negócio. Então, a gente consegue unir fornecedor e comprador juntos, num momento específico, onde ele pode criar promoções específicas, sair com um gap a mais de produtos ali, né? O que eu vi também, o que acontece muito, a gente está falando, né, do fornecedor para o cliente dele, mas existe muita oportunidade de desenvolver parcerias ali entre os fornecedores, né? Produtos, serviços que se complementam, né? Então, ano passado eu vi muito disso, né? Ia nos estandes, estava lá um fornecedor conversando com outro, pensando, e principalmente pensando em como melhorar os serviços ou os produtos para o setor. Então, isso é muito legal, que acaba puxando a régua para cima de todos os sentidos, né? Acontece mesmo, a gente vê no pós surgindo produtos, o pessoal conta pra gente, né? Isso que é legal.
Fui lá no stand da empresa X que a gente desenvolveu isso acontece mesmo. E para a locadora, a oportunidade dela estar ali com todos os principais fornecedores do setor, né? Então, sistema de gestão, rastreamento, então tá ali com todo mundo, ela consegue conversar, identificar o que tem de novidades, então é muito interessante mesmo. É algo que eu sempre via como fornecedor que participava, né, do lado desse lado no fórum, é que você falou uma coisa muito certa, era muito válido porque a gente não precisava viajar o Brasil todo para apresentar o produto, falar sobre o produto. Os clientes vêm a nós acima de tudo. Então esse é um ponto muito importante, né, para o fornecedor que participa. Eu normalmente não fechava negócio na feira. Para mim, o meu negócio específico eu não fechava. Mas eu saía de lá com 100, 150 prospecções de negócio, que daí é um trabalho meu, que eu tinha que fazer. Então isso é muito importante também para as pessoas entenderem que às vezes você vai lá, né, como fornecedor e você não vai fechar negócio, mas você vai sair com uma lista de prospecção absurdamente boa de todo o país de uma vez só. Então isso é muito importante, até a apresentação da marca, né? Você mostrar, olha, eu estou aqui, estou trabalhando nesse segmento, então isso é importante. E aí pensando do lado, Francine, você falou uma coisa importante sobre buscar pessoas, né, que venham assistir, né? Uma boa parte são locadoras, tem pessoas interessadas, mas eu já ouvi muitas vezes assim, é uma feira só para associado da Abla. Isso não é verdade, né, Fran? Não. É que associado da Abla, ele tem gratuidade para participar da feira, né? Até como uma forma de atribuição, de ele ser associado, é um benefício também, eles veem muito valor na feira. É um ingresso que não é um ingresso caro perto das feiras que a gente vê, mas é um valor considerável, então é realmente um benefício para ele. É mais um benefício, né? Exato. Legal. Tem locadoras, inclusive, que se filiam e falam pra gente, em novembro eu vou estar lá, não esquece do meu ingresso, porque eles já vincularam, né, essa gratuidade. Mas o evento, ele é aberto, a gente não tem restrição, inclusive, de empresas, não necessariamente locadora. É claro que o conteúdo, né, a parte de exposição é para locadoras, mas tem muito conteúdo que é do interesse de outros segmentos, de outros mercados, né? Então, o evento, ele é aberto, o ingresso disponível no Simpla, o site do evento é expoabla.com.br, então está disponível a venda de ingressos. A gente tem também políticas para compra de ingressos em grupos, então se é uma empresa grande que quer trazer 15, 20 funcionários, a gente tem uma política de preço, tem o contato da pessoa no site do evento para buscar, né, essa compra de ingressos com um preço mais acessível quando em grupos, e é aberto, todo mundo pode participar. A gente não falou da data, quando que vai acontecer? 27 e 28 de novembro. Ok, anota na agenda aí. E o interessante é, como se disse, né, é o maior evento do setor de locação da América Latina. É o evento de referência para todo o setor, né? A locadora vai para ver o que está acontecendo, os fornecedores do setor vão para entender como funciona esse mercado, o que tem aí pela frente, os bancos vão para entender como estão os financiamentos, quais as necessidades do setor. Então, é uma gama de pessoas que você pode encontrar, é um networking fantástico que você tem lá, de pessoas de diversos segmentos, mas olhando o setor de locação, voltados para o setor de locação. É todo mundo pensando em locação, apesar de ser de outro setor. O setor de locação cresce no Brasil todos os anos, cada vez atuando em áreas diversas, né, como a locação de moto, que a gente já falou, que cresce absurdamente. Então, todo mundo vai para entender mais esse mundo de locação, saber um pouco mais. Porque eu falo assim, eu estou há bastante tempo nesse setor, o legal é conhecer as histórias do setor. E lá você tem condição de conhecer muita história. E você tocou num ponto, eu sempre vejo também oportunidades de locadoras que tá lá no sul, conversar com uma que tá lá no norte, a do nordeste, conversar do pessoal que tá no centro-oeste, entender, né, como é que tá o mercado, como é que existe oportunidade e tal. Então isso é muito legal mesmo, esse network, mas principalmente de trocas de casos, né, pessoal rever os amigos, até mesmo de ali desenvolver algum tipo de negócio, né? Mas deixa eu trazer um ponto importante, não são só expositores. Tem uma área toda de palestras, né? Eu acho que essa é a parte mais interessante. Que temos aí para esse ano. Porque é a
conhecimento, a informação para o segmento. Contem para a gente quem vocês vão trazer. Eu sei que são dezenas de pessoas, né, que vão falar. Contem um pouquinho do conteúdo das palestras lá para a gente. A nossa principal preocupação quando a gente vem do evento de 2023 para o de 2024 é olhar ali a pesquisa de satisfação. A gente olha item por item, o que eles gostaram, não gostaram, o que pediram, para a gente poder corrigir no detalhe mesmo. E em 2023 a gente teve feedbacks de que eram muito longos, né, os debates, muita gente no palco, gente fazendo propaganda, querendo vender o produto na hora da palestra. E a gente tratou de fazer debates menores, né, o tempo menor, com 2, no máximo 3 pessoas no palco, para dar tempo, né, de conseguir explicar e entrar, de fato, de maneira técnica nos assuntos. Temos o Sérgio Abib, que vai estar com a gente, que entende muito do mercado como um todo, né, o segmento de locação. Quem mais, Paulo? Bom, reforçar a palestra do Sérgio Abib, todo mundo gosta de ouvir, né? O Sérgio Abib é presidente da JAC no Brasil, fala do mercado automotivo como ninguém, tem um conhecimento muito amplo nesse setor, então ele é um dos destaques. A gente traz também o Reginaldo Leme para falar um pouco sobre o mundo automotivo. Que legal, bacana. Vamos ter uma palestra muito boa, específica sobre ESG no setor. E o que as locadoras podem fazer para melhorar seu posicionamento em ESG, sem falar assim, não, vamos ter que gastar muito dinheiro. Não, específico para pequenas e médias locadoras, mostrar a importância do ESG. A gente vai debater as diversas formas de locação, crédito, financiamento, políticas, um painel com os presidentes das entidades do setor, Anfávia, Fenabrave, Fenalto, a BVE, falar um pouco de carro elétrico, inteligência artificial, que também é o assunto do momento, né? O Julian está aí disseminando tudo isso, né? A gente são muitos assuntos que chamam a atenção do público no dia a dia, né? A gente sempre teve nos nossos eventos as palestras cheias com os espectadores lá lotando a sala, né? E esse ano não vai ser diferente. Os assuntos são muito interessantes para as locadoras. Que legal. Então a gente encontra os palestrantes lá na expoabla.com.br, que é o site, a data dia 27 e 28 de novembro. Como é que... Eu sei que tem alguma coisa também, tem um coquetel à noite, alguma coisa assim. E aí, como é que é isso? São várias coisas que vão acontecer lá, né? Qual é a programação do período da exposição? No dia 27 a gente abre o evento um pouco mais cedo para dar tempo de credenciamento. É muita gente chegando junto, pegando crachá, então a gente faz um credenciamento ali das 8h30 até as 9, 9h30. E a feira, o evento mesmo, parte de programação, começa às 10 horas, tá? Começando a programação, depois a gente tem a abertura da feira. A gente vai fazer em momentos separados, né? Para o conteúdo para poder fazer a abertura da feira. E no dia 27, no ano passado, a gente fez um coquetel fora do pavilhão. Só que estamos em São Paulo, né? Então a gente teve sempre um pouquinho complicado. Tivemos muita dificuldade, então a gente ficou profundamente chateado mesmo, porque tiveram pessoas que compraram, né, ali o ingresso, mas não conseguiram chegar. Então decidimos, até a exemplo do que acontece nos eventos lá, os internacionais, né, a Car Rental faz ali, a gente falou, vamos fazer no pavilhão. Então a gente consegue cobrar um ingresso mais barato, porque não tem estrutura, né? Gastronomia, a gente consegue fazer uma coisa mais simples, mas consegue que todos participem, né? Então, no dia 27, terminando a feira, a gente tem a partir das 19 um coquetel. Ele é restrito, compra-se o ingresso da feira e o ingresso do coquetel separado. E é uma oportunidade um pouco mais restrita, né? De quem comprou esse ingresso se relacionar com os expositores. Network. Que tem ingresso gratuito. Então, dentro da cota de patrocínio, todos os expositores vão estar dentro do coquetel. Então, às vezes, não conseguiu conversar ali durante a feira, tem um momento ali até mais informal, né, para você conseguir acesso aos expositores, tá? No dia 28, todo mundo já tem crachá, é bem mais fácil, né? É bem mais tranquila a feira durante o dia 28, tá? E aí a gente também
quis fazer no dia 27 o coquetel, porque muita gente depende de voo, né? Então, no dia 28 acaba tendo que sair correndo da feira. Então, participa do coquetel. No dia 28 vai lá tranquilinho e aí já tem como ir embora sem correr. Acho que ele não falou do local, Eu né? ia falar isso agora. Exatamente. Eu falou uma data, um evento, mas não falou onde vai criando ser. expectativas, né? Aos poucos, né? Mas não foi nada combinado, né? O evento vai ser no São Paulo Expo, lá Legal, na Rodovia dos Imigrantes, onde foi o ano passado. Né? A gente tem feito lá nos últimos anos. É um espaço muito bom, fácil de chegar, estacionamento amplo. Né? Então, não tem dor de cabeça para ir para o evento. Tá? Todo mundo conhece, sabe chegar facilmente lá. Acesso fácil até de Congonhas, né? Principalmente, né? Sim. Quem desce em Congonhas ali tem... Apesar do trânsito aí, dependendo do horário, óbvio, né? Mas a gente sabe que é um acesso um pouquinho mais fácil, né? Muito bom, muito bom. Perfeito. E o que a gente pode esperar, então, né? A gente comentou de alguns pontos, mas o que vocês, como organizadores disso, né? Qual que é o principal objetivo que vocês esperam para o Expo Abla 2024? Antes disso, eu vou lançar aqui uma promoção, hein? Olha! Ninguém sabe. Olha só. Essa é boa. Durante a feira, para quem é locadora e não é associada à Abla, a gente vai isentar da taxa de adesão. Então, hoje, para se filiar na Abla, paga-se uma taxa de adesão e depois do pagamento dessa taxa que começa a pagar somente a mensalidade. É uma única vez, né, uma taxa de entrada, mas que a gente percebe que para o pequeno, esse valor pesa para fazer de uma vez, mesmo que a gente parcele, enfim, não é um valor exorbitante, mas a gente percebe que faz a diferença. Então, durante o evento, nós vamos ter um brinde exclusivo sendo distribuído no estande da Abla, somente para locadoras não associadas, e a gente vai fazer o processo de filiação dentro da feira. Tá? Então, é uma oportunidade única. Nós nunca isentamos taxa de adesão. Consegui convencer o Marco, o Paulo, a gente fazer isso, porque lá no operacional a gente ouve muito o pessoal falando, não vou filiar porque neste momento a taxa faz diferença para nós. Então, agora não tem desculpa, né? Então, ó, locadoras do Brasil todo, esse é o momento certo. Olha só. E o bacana é que vai lá no stand, já tira suas dúvidas, né? Já vê e conversa com o time todo preparado e já faz inicia o processo de cadastro na Abla, né? Legal. Perfeito. Esse ano muito interessante que junto com o stand da Abla, nós vamos ter o stand dos sindicatos estaduais. Então, você pode, além de conhecer a Abla, conhecer o sindicato da sua região. Conhecer o representante do sindicato da sua região, que na maioria dos sindicatos é o diretor regional da Abla. Então, você já conhece pessoalmente também quem está na sua região, com quem você pode falar, trocar informação, experiências ali do próprio estado, contribuindo também para a representatividade estadual, que também é muito importante. Bacana. Então, a gente está falando uma área de palestras, a gente está falando dos estandes, participação da própria Abla, dos Sindiloques. Que tipo de fornecedor, Francine? Quem vai visitar, vai conhecer lá. O que você pode falar para a gente? Tudo. A gente não restringe absolutamente nada. Inclusive, tem expositores que buscam a Abla porque já atendem locadoras e não conheciam a Abla. E aí, quando eles veem, né, a oportunidade do quanto de locadoras eles têm ali para atender, eles buscam a Abla. Mas a gente vai ter todas as montadoras de veículos, vão estar com a gente, bancos, empresas de rastreamento, software de gestão, assistência 24 horas. A gente tem despachante, tem empresas de acessórios. O que mais, Paulo? Vai ter... detalhe, esse ano tem algo novo Novidade. o test drive. Você vai poder fazer test drive legal. também. A gente tinha esquecido. Isso é Como vai importante. funcionar isso daí? Verdade. Nós vamos... O pavilhão, ele é todo nosso e a parte da frente do pavilhão, que eles chamam de bolsão, é nossa também. Então, a gente vai posicionar, são 2 marcas que vão fazer o test drive, os carros vão estar estacionados, vai ter aquela equipe, né, dos técnicos que vão junto ali, então vai ter o espaço para fazer o credenciamento e fazer o percurso. Vai sair do pavilhão, vai dar uma volta, fazer o retorno, né, ali na Imigrantes e voltar para o pavilhão. Então, é uma novidade, mais uma que a gente está testando, entendendo, né, se o pessoal vai gostar, mas eu não tenho dúvidas, porque são 2 marcas muito legais. Eu não vou adiantar bacana, quais que são. legal, que bacana. Mas são marcas Novidade, que o super pessoal legal. gostaria de dirigir Sim. o carro, tá? Então a pessoa vai chegar lá, vai fazer sua inscrição, fazer um agendamento, alguma coisa nesse sentido. Isso, Legal. nós estamos para lançar o aplicativo
do evento vai poder fazer isso já no aplicativo. Que legal. Porque a gente consegue Antecipadamente. antecipar o operacional, né? Para não chegar todo mundo na mesma hora. Sim, Então, a sim. gente consegue fazer o agendamento pelo aplicativo. Outro ponto que a gente não falou, o horário da feira, né? Vai começar que horas, termina que horas? A gente está trabalhando com o horário das 9 às 19, mas no dia 27 é das 19 até o encerramento do coquetel, tá? Perfeito. Que vai ter um coquetel. Legal. Alimentação, tudo. Como que vocês estão preparando a parte de alimentação para as pessoas que vão para lá? Vai ter, imagino que um local. Como que é? Dentro do nosso pavilhão, a gente vai ter food trucks ali posicionados para essas alimentações mais rápidas. E lá no São Paulo Expo tem 3 refeitórios, né? Legal. São restaurantes que prestam o serviço já dentro do pavilhão. Então, vai ter opções para todo mundo. Às vezes a pessoa não quer comer comida, mas vai ter ali as alimentações mais rápidas. E o coffee break é oferecido pelo evento, né? Os coffee breaks é oferecido pela Abla. Então, não precisa sair do pavilhão, não precisa sair para almoçar, mesmo porque se sair é bem difícil por conta de trânsito retornar, né? Então, vai ter toda a estrutura de alimentação lá dentro mesmo. Legal. Olha, impressionante, né, Luiz? Tá anotado na agenda aqui. Aí na agenda e a gente não pode deixar de estar lá, né? Com Sem certeza. dúvida. Nosso pessoal que assiste aqui, marque na sua agenda e não deixe de assistir. A gente está finalizando aí o nosso bate-papo. Eu queria passar para vocês uma palavra final. Paulo, Francine, primeiro agradecer a vocês aí o tempo, né, de vocês virem aqui conversar com a gente. E parabéns pelo trabalho que vocês fazem aqui no... Parabéns pelo trabalho, acima de tudo. Queria deixar uma palavra final, né, algum comentário final. Paulo, se quiser começar. Basicamente é que lá na Abla nós estamos para atender o associado. Isso é o mais importante de tudo. Nosso trabalho é voltado para o associado. Se você precisa de alguma coisa, se você é locadora, precisa de alguma coisa, o melhor caminho para você achar uma resposta é procurar a entidade do setor. E a entidade do setor hoje preparada para te dar essas respostas é a Abla. Tanto na área contábil, que é importantíssimo para as locadoras, às vezes as pessoas não se atentam a isso, mas a área contábil é importantíssimo, a área jurídica, na área operacional, no que a gente pode ajudar a locadora no seu dia a dia. Nós gostamos de fomentar o setor, né? Nós estamos preparados para isso, e é para isso que a gente se dedica. Além de toda a representatividade política, nossa intenção é representar bem e atender bem o associado. Acho que é isso como palavra final. Excelente, Muito bom. Excelente. Agradecê-los, né? Obrigada pelo convite. Vocês são amigos da Abla, né? Estão lá com a gente também em outras iniciativas. Eu não posso deixar de citar a equipe da Por favor. Abla. A Bianca, Jaqueline, Cassiane, Letícia, Olivo, Patrícia e Pedro. Esse pessoal é quem faz as coisas acontecerem. A gente trabalha de maneira muito dedicada, assim, o nosso trabalho é muito sério. A gente conseguiu formatar uma equipe que tem um ambiente excelente para trabalhar e isso faz toda a diferença no resultado, né? E a gente gosta de atender o associado, então às vezes a gente quer que tenha mais demanda, né? Todas as reuniões, o Marco, o Paulo falam, olha, precisa da Abla, entre em contato, qualquer coisa que vocês precisem, a gente tem parceiros que possam ajudar a gente, né? Como o Paulo falou, na área contábil, a gente tem mais de uma empresa de contabilidade especializada no setor de locação para ajudar. Então, para nós da Abla é um prazer atender o associado e o nosso trabalho é esse, é atender o associado. Então, a gente pede que contem mais com a Abla, né? Que Estejam legal. mais próximos da gente. Olha, foi sensacional essa conversa. Marquem na agenda de vocês, 27 e 28 de novembro, aqui em São Paulo, na... Como se chama? Paulo Expo. São Paulo Expo, exatamente, Expo Abla. Obrigado mais uma vez, Paulo Miguel, obrigado, Francine, obrigado pelo tempo de vocês e compartilhar informações tão relevantes e importantes para o nosso segmento. É isso mesmo, Júlio. Então você que é fornecedor, investidor, locadora, né, participe do Expo Abla, acesse o site, né, expoabla.com e continue acompanhando a gente aqui no Rentalcast até o próximo episódio, certamente com convidados com informações muito relevantes para o segmento e te vejo até lá. Um abraço, até mais.